Olá, bom dia. Bom dia. Quinta-feira, 9 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que o transtorno obsessivo-compulsivo está associado a outras doenças. E ainda uma entrevista especial com o jornalista Andrei Bastos. Ele vai falar sobre turismo acessível. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, pode até parecer uma coisa simples, confundida com manias. Mas é preciso cuidado. A doença atinge milhões de pessoas no Brasil. E uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que o TOC, na maioria dos casos, está associado a outras doenças, como depressão, ansiedade e fobias sociais. O transtorno obsessivo compulsivo, tratado com bom humor. 8 horas por noite. Chegamos aí a um total de 1.152 crises por dia. Nossa! A peça Toque Toque, em cartaz em São Paulo, apresenta personagens que sofrem com as dificuldades causadas pela doença. Alguns psicólogos já vieram assistir e eu perguntei algumas coisas, óbvio, né? Porque você fica, é assim mesmo, não é? Será que a gente está exagerando? Mas o que é mostrado no teatro é um problema sério que atinge de 2 a 3% da população mundial, segundo um estudo feito em vários países. Só aqui no Brasil, estima-se que existam cerca de 4 milhões de pessoas com TOC. O principal sintoma da doença é a presença de pensamentos obsessivos, que levam à realização de um ritual repetido e compulsivo. Dificuldade para pronunciar certas palavras, indecisão diante de situações corriqueiras e a mania de limpeza e organização em excesso são alguns sinais de TOC. É como se ele começasse a ficar acorrentado. Eles chegam até a falar que se sentem prisioneiros, não saem de casa porque na rua tem mais rituais. E nem sempre esses sintomas vêm sozinhos. Pesquisadores do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo descobriram que, na maioria dos casos, o transtorno é associado a outras doenças. 68% dos pacientes também sofriam de depressão. 63% apresentavam transtornos de ansiedade e 35% tinham sinais de fobias sociais, como medo excessivo de estar em público. Atualmente, o TOC é tratado com terapia e medicamentos antidepressivos, mas nem sempre dá certo. A gente tem usado e no mundo tem sido feito procedimentos invasivos, procedimentos neurocirúrgicos, que visa então intervir em determinados circuitos cerebrais de modo a modular o funcionamento dessas regiões disfuncionais no TOC. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia! No último fim de semana, a seleção brasileira de futebol de 5 venceu a Argentina por 2-0 e conquistou o título do torneio San Luis del Rey, no México. Os gols foram de Jefinho e Cassinho. Essa é a segunda conquista da seleção sob o comando de Fábio Vasconcelos, que assumiu o cargo no início do novo ciclo olímpico. E, segundo ele, o principal desafio ainda está por vir. Será a disputa da Copa América em setembro, na Argentina. A semana também foi da seleção feminina de goalball. Com 3 vitórias, terminou a participação no Malmö Intercup em 7º lugar. A competição foi disputada na Suécia e o título ficou com os Estados Unidos. Mesmo não atingindo o objetivo de ficar entre os 3 primeiros, o torneio serviu de preparação da equipe que vai disputar o Parapan-Americano da IBSA em julho nos Estados Unidos. Até semana que vem com mais notícias paralímpicas. Você vai conferir agora uma entrevista sobre turismo acessível. Nosso convidado é o jornalista Andrei Bastos. Bom dia. O turismo não é só viagem, mas um campo muito grande que envolve eventos, lazer, transporte, esporte e aventura. O que fazer para que as pessoas com deficiência tenham um atendimento com acessibilidade? E como alcançar, por exemplo, a queda de uma cachoeira maravilhosa no meio da natureza exuberante? Será que o obstáculo está na cadeira de rodas?
E para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos Andrei Bastos, jornalista e ativista dos direitos humanos do terceiro setor, na mídia e na política, e criador do blog que leva o seu nome. Bom dia, Andrei. Bom dia, Cláudia. Andrei, para muitos a delícia de viajar vale qualquer sacrifício, mas existem muitos obstáculos no caminho das pessoas com deficiência, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E o primeiro obstáculo está na porta das casas das pessoas com deficiência física, que esbarram com calçadas mal feitas, esburacadas, enfim, que não atendem às necessidades. Só para você ter uma ideia, São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade brasileira, tem 30 mil quilômetros de calçadas e desses apenas 500 quilômetros são considerados de boa qualidade, podendo ser usados pelas pessoas que usam cadeiras de rodas. As adaptações em hotéis e atrações turísticas com acessibilidade, elas podem ser vistas como um investimento? Claro, e não só em hotéis, quer dizer, antes de chegar nos hotéis, as pessoas chegam nos aeroportos. E recentemente o Rio de Janeiro recebeu a visita de uma delegação de Chicago, especialistas em acessibilidade, e essa delegação reprovou o nosso aeroporto Tom Jobim, né, que só tem poucos elevadores. Então, eu disse assim, quando os atletas paralímpicos, né, hoje em dia, chegarem, como é que eles vão sair desse aeroporto? Vão levar horas, porque só cabe uma cadeira por vez no elevador. O que falta, então, para atender melhor essa clientela? Falta que a sociedade se conscientize desses parâmetros de acessibilidade e incorpore o desenho universal aos seus projetos arquitetônicos, aos seus projetos de objetos, de móveis, de tudo isso. O que é o desenho universal? O desenho universal é uma concepção que atende a todas as necessidades humanas, não apenas aos cadeirantes. Vai atender também as pessoas obesas, as mulheres grávidas. Você participou ainda do movimento pela ratificação da Convenção da ONU para as pessoas com deficiência, não é mesmo? Exato. O que a lei fala sobre o turismo acessível? A Convenção da ONU, ela preconiza, vamos dizer assim, os direitos das pessoas com deficiência, todos os direitos, né, à educação, ao trabalho, ao lazer. No campo do lazer está o turismo, evidentemente, como muitas outras coisas, muitas outras atividades, né? Então, ela é, vamos dizer assim, uma lei que não detalha cada uma dessas, é uma lei maior, quer dizer, e esse detalhamento vem sendo aplicado pelos decretos, como o 5296, que dá prazos para implantação da acessibilidade nos prédios públicos, nos logradouros e aí também nos pontos de interesse turístico, né? Qual é a sua avaliação sobre a acessibilidade hoje? Acessibilidade de um modo geral. Há uma preocupação efetiva com a inclusão em si ou há uma preocupação maior em se cumprir a lei? Bom, eu acho que nós avançamos muito, não apenas no Brasil. No Brasil até nós avançamos mais no campo das leis do que na efetivação, né, desses direitos todos. Mas no mundo, de um modo geral, houve um grande avanço. O plano estratégico da Comunidade Europeia, né, de implementação da acessibilidade, né, nos Estados Unidos, quer dizer, avançaram muito nesse campo nas últimas décadas, né? Então, eu acho que esse avanço vem trazendo aos poucos uma consciência que é o que precisa existir. As pessoas precisam, a sociedade precisa se conscientizar desses parâmetros de acessibilidade, para que atendam às necessidades de todas as pessoas, não apenas as das pessoas com deficiência. Mudando um pouquinho de assunto, Andrei, você criou um blog que leva o seu nome. Fala um pouquinho a respeito. Interessante essa história, porque eu não era um deficiente quando eu me engajei na questão dos deficientes, porque eu fui colaborar com a técnica de ginástica olímpica artística Georgette Vidot e eu assumi esse compromisso.
E depois, eu já trabalhando com ela na Alerj, fui obrigado a amputar a minha perna. Então, essa, vamos dizer assim, ironia me levou a me tornar, né, quer dizer, me tornei um deficiente e acabei descobrindo, na escrita de textos, de artigos, uma arma eficaz para a conquista e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E comecei a publicar esses textos na imprensa, né, e resolvi criar um blog, portanto, para difundir esse assunto, né, o mais possível. Criei o blog e ele progrediu bastante, e isso me levou agora, este ano, né, a reunir os principais artigos, aproximadamente uns 80 artigos. Vai sair um livro. Já tem data? Não, a editora está concluindo a capa, né, diagramação, e aí vai marcar a data do lançamento. Vamos esperar então, né, o lançamento desse livro, que tem muito a acrescentar. Conto com você lá. Tá certo, Andrei. Andrei, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal Visual. Cláudia, eu é que agradeço por mais essa oportunidade de estar com você no Jornal Visual e com seus telespectadores. Muito obrigado. E para você, um bom dia e até amanhã.